riqueza, ela não é um conceito esotérico para poucos. Ela já está presente em todos nós em forma de potencial. O caminho até ela não é fácil, mas é possível. E mais do que isso, ela passa pela liberdade de escolha, ou seja, você tem um grande potencial dentro de você, mas muitas vezes, eu me coloco nisso, mas muitas vezes a gente não acredita no próprio potencial. Então, de alguma forma, por a gente não fazer a escolha de fazer o que tem que ser feito, a gente acaba não alcançando a riqueza. Bem-vindo ou bem-vinda ao canal da Rafa Pereira. Hoje é o vídeo 47 da Jornada de 180 Dias Vanguarda. Os tempos difíceis, eles não duram para sempre. Portanto, como a gente sabe disso, a gente precisa entender 3 pontos muito importantes nessa fase difícil que a gente está passando, para que a gente possa, se transformar em alguém melhor, sendo mais fortes, sendo mais resilientes e também sendo conscientes. E nesses momentos difíceis que a gente passa pela vida, pela jornada da vida, a gente percebe que as escolhas que a gente faz durante o processo nos levam a passar por esse processo de dor em algum momento, porque em muitos casos a gente de alguma forma não está consciente, então ou a gente faz as coisas no automático, ou a gente quer olhar para nós mesmos em determinadas situações e não olha para o outro. Então, em algum momento, a gente vai precisar passar por esse momento de dor para a gente ficar um pouco mais sensível e aprender aquilo que, se a gente estivesse muito bem em algum determinado momento da nossa vida, a gente não ia aprender o que a gente precisava aprender. Então, a gente passa por esse processo de dor para gerar em nós essa transformação que, sabe, quando a gente procrastina muito uma coisa e depois a gente percebe que se a gente tivesse ido e feito seria muito mais fácil, mas como a gente procrastinou tanto aquilo que a gente precisava fazer, a gente vai ter que passar por aquele momento de dor, de ter que fazer, ou de algo que, por a gente não ter feito, a gente vai ter que ter aquele processo de dor para poder a gente ficar mais forte, mais consciente, para poder seguir com a jornada. Tem uma coisa que eu tenho aprendido que é sobre Deus, que Ele nos dá o livre-arbítrio, ou seja, Ele não diz pra gente, com regras assim explícitas, de que a gente tem que obedecer. Lógico que a gente tem que seguir algumas regras dos mandamentos e seguir a Bíblia, mas ele não diz aquilo que a gente não deve ou deve fazer. A gente tem o livre-arbítrio, então a gente pode fazer as nossas próprias escolhas. Só que, sabendo disso, a gente vai ter as nossas escolhas e toda escolha que a gente faz vai ter uma consequência. Então, se a gente de alguma forma não quer sentir dor em algum momento, a gente precisa fazer 2 perguntas, Eu não quero sentir dor porque é algo desconhecido para mim e eu preciso provavelmente passar por aquela dor para eu ser mais forte, ou eu passei por uma dor muito forte em algum momento e aí de alguma forma eu não quero repetir aquele padrão, então eu evito de ir por aquele caminho. Só que quando a gente não vai pro primeiro caminho, que é sair do desconforto ou do que é confortável, do que a gente está acostumado, e dar oportunidade para a gente se conhecer e para conhecer outras pessoas, a gente acaba se fechando e não aproveitando a oportunidade de passar por esse desafio, dessa escolha nova, de passar por esse desafio e chegar em um outro lugar e ver que aquele momento de dor foi importante, porque eu pude aprender muitas coisas, e saber que eu passei por aquele processo me deixou mais forte também. Cada escolha tem a sua consequência, mas a gente também não pode, a gente precisa lembrar que com cada escolha que a gente faz, existe uma responsabilidade por trás disso.
Então, todas as vezes que a gente for tomar decisões ou escolhas, a gente precisa pensar que existe uma responsabilidade. Exemplo, se eu quero, que é o que eu tenho feito, todas as manhãs eu tenho ido pedalar. Só que eu tenho algumas obrigações aqui dentro da onde eu moro, né, que eu moro com meu pai. Eu sei que eu posso pedalar, mas eu preciso também fazer algumas coisas da casa. Então, eu preciso primeiro fazer as coisas da casa e depois, já que eu tomei a decisão de pedalar, eu posso pedalar o horário que eu quiser. Mas se eu tiver com tudo organizado, eu vou conseguir ir pedalar com mais tranquilidade, com mais possibilidade de precisar fazer alguma outra coisa na rua. Ou se eu não fizer aquilo que eu sei que eu preciso fazer dentro de casa e for pedalar, eu não vou conseguir fazer o meu exercício, eu não vou ficar bem comigo mesma, e isso vai me gerar estresse, porque eu vou ficar pensando naquilo que eu teria que fazer e não fiz. Então, no vídeo de ontem, né, se eu não me engano, foi sobre isso. Que muitas vezes a gente sabe que precisa fazer alguma coisa, mas a gente não faz. A gente faz aquilo que não precisa e deixa aquilo que a gente precisa fazer para depois. Então, isso a gente também precisa internalizar, conversar, a gente comigo, com nós mesmos. Eu, quando vou andar de bicicleta, por exemplo, é um momento que eu tenho de fazer uma reunião comigo, só que fazendo alguma atividade física. Então, a gente tem que, cada um, né, tem que encontrar um ponto onde você consegue ter aquela reunião com você, para você saber e talvez metrificar em alguns lugares, em alguns momentos, ou colocar, né, na rotina, tipo assim, o que eu vou fazer que vai me levar para outro lugar, ou para o próximo nível, ou será que aquilo que eu tô fazendo que não tá me gerando resultado, como que eu preciso mudar o jeito que eu faço para conseguir mais resultado? Então, são perguntas que a gente precisa questionar conosco para que a gente possa evoluir. Eu posso dizer, né, com propriedade, que eu já tive muito medo do sucesso. Um dos motivos foi porque eu achava que as pessoas ao meu redor, elas não iriam me amar mais, porque eu aprendi na convivência que eu só era amada quando eu fazia alguma coisa ou quando eu tinha alguma coisa, e não por quem eu era. E isso me gerou alguns traumas, alguns bloqueios, mas eu fui percebendo que eu posso sim ter sucesso naquilo que eu desejo, seja aqui gravando vídeo pro YouTube, ou seja gravando vídeo no Instagram ou no TikTok. Mas o ponto é, se eu quero chegar no sucesso que eu desejo, eu não posso ter medo dele. Eu sei que em algum momento eu vou perder algumas pessoas, mas eu acredito que antes a gente perder algumas pessoas do que a gente perder a nós mesmos, pois quando a gente perde a nós mesmos para querer agradar os outros, a gente está errando com a gente, e a gente nunca vai conseguir em 100% conseguir agradar as outras pessoas, porque cada pessoa é de um jeito. Então a gente não pode também ter esse medo do julgamento, porque a gente vai ser julgado de qualquer forma. Mas o ponto é que pra gente conseguir alcançar esse sucesso, alcançar essa riqueza, a gente precisa estar conectado com a gente, pra gente poder avançar para um próximo nível. O que eu tô aprendendo com o devocional que eu leio todas as manhãs antes de pedalar é que tem uma única liberdade que em muitos casos não fala, que é a liberdade em Cristo. Ou seja, quando a gente tem mais conexão com Jesus, principalmente, né, indo à igreja, ou orando, ou lendo a Bíblia e entendendo a palavra, a gente consegue entender que a gente é capaz de fazer aquilo que a gente deseja, mas a gente é muito mais capaz quando a gente tem essa liberdade em Cristo, porque estando com Cristo, estando com Jesus, a gente sabe que Ele dá aquela força que a gente precisa para alcançar os nossos sonhos.
Ele tá com a gente, independentemente se a gente tá desistindo ou não. Então a gente acaba tendo força para continuar mesmo naqueles períodos mais difíceis que a gente às vezes acha que não vai aguentar passar por aquele processo. E em muitos casos também a gente vai achar que não deveria estar passando por aquele processo, a gente vai se questionar por que é comigo. Mas depois que a gente passa pelo processo, a gente percebe que ainda bem que foi comigo, porque eu aprendi tanta coisa. E eu posso dizer que eu tenho aprendido muita coisa com a jornada, com esses momentos difíceis. É muito engraçado ou estranho, eu não sei dizer a palavra correta, mas eu leio o devocional e venho gravar o vídeo. E aí eu leio o devocional e eu passo pelos processos, ou eu passo pelo processo, e aí eu vou ler o devocional, é como se fosse uma resposta, que eu não tenho pedido, mas é como se fosse você está no caminho certo. Então isso tem me feito muito bem. Então os momentos difíceis eu sei que vão passar, eu sei que eu vou ficar mais forte, eu sei que se eu quero alcançar o sucesso, eu vou ter que passar por esses momentos. E a gente precisa entender que o sucesso, ele não é uma linha de chegada, ele é uma jornada. Então, a gente vê muito, eu vejo muito isso, nas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube, que a pessoa, por exemplo, chegou nos 1.000 inscritos, depois chegou nos 10 mil inscritos, depois 1 milhão de inscritos. Então a gente vê que o sucesso, ele é um processo contínuo. Ele não para tipo, eu cheguei nos 1.000 inscritos cheguei no meu ápice de sucesso. Não, o sucesso é uma jornada. A gente vai passando, conforme a gente vai crescendo, a gente vai passando por essas fases. E nessa jornada, a gente vai passando degrau por degrau, escolha por escolha, dia após dia. E elas são construídas, né, com disciplina, com constâncias, com passos pequenos diariamente. Porque a gente, assim como eu acredito que eu disse no vídeo passado, Deus não quer que a gente faça tudo de uma vez. Por isso que a gente não nasce e morre rápido, né? Normalmente a gente nasce, vive, depois a gente morre. A gente sabe que vai morrer. Mas a gente tem um período longo de vida. Tendo esse período longo de vida, a gente precisa fazer as nossas escolhas, tomar essas decisões e todos os dias fazer aquilo que a gente sabe que é importante, que Cristo confia, que a gente sabe que a gente é agente perante Cristo, a gente tem que tirar, eu tô aprendendo isso, a gente tem que tirar o ego, a questão de máscaras talvez, ou também essa questão de orgulho, né, de querer ser melhor que as outras pessoas, porque isso não faz bem pra gente, não faz bem pras pessoas. As pessoas normalmente, quem é muito orgulhoso, a gente não quer estar perto de uma pessoa assim. Então, a gente precisa reconhecer quem a gente é, saber do nosso potencial, fazer as escolhas certas, entender que os momentos difíceis, eles vão passar, porque eles não duram para sempre. E quando a gente chegar a um determinado sucesso, a gente vai perceber que não era só aquele sucesso que a gente queria, a gente vai aos poucos evoluindo, né, de nível, de mentalidade. Então, cada vez que a gente vai subindo um degrau, a gente vai querendo ir para o próximo. Então eu vejo que a jornada, ela é eterna enquanto a gente está na Terra e eterna além quando você aceita Cristo e você passa pelas águas e sabe que você tem vida eterna além da Terra. Em Romanos 14:5, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Deus nos ensina que todas as escolhas que a gente faz têm as suas consequências, mas que a gente tem a oportunidade de fazer escolhas. A gente precisa também evitar de julgar as outras pessoas e tentar evitar que as pessoas nos julguem, apesar de
Bom, pelo menos esse é o aprendizado de Deus, né? O mundo é outra história. E também a gente precisa passar pelos processos, saber das responsabilidades e fazer as nossas escolhas. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que todas as escolhas que a gente faz, seja elas certas ou erradas, elas de alguma forma transformam no caráter que a gente vai ter e a gente precisa se perguntar se isso de alguma forma nos afasta ou nos aproxima de Deus. E antes de você perguntar será que você terá sucesso, por que você não se pergunta o que eu posso fazer hoje que de alguma forma eu estava procrastinando, que eu sei que vai fazer a diferença para mim, mas eu não fiz. Se você gostou desse vídeo, agradeço por ter chegado até aqui. Se inscreve no canal, ativa as notificações para os próximos vídeos. Deixe o seu comentário, o que você deveria fazer hoje ainda, mas você está deixando para depois. E até o próximo vídeo.